Olá, mulheres, sou Rose de Sá e estou aqui mais uma vez para dar continuidade à leitura do livro Mulheres Improváveis, da pastora e mentora Viviane Martinello. Hoje nós vamos continuar a leitura do capítulo 1, Escondidas. Quanto mais escondido, mais valioso. O ouro, o diamante e outras pedras preciosas estão escondidos e precisam ser encontrados, porque é muito comum que a terra esconda o que há de mais precioso. Para se chegar a uma mina de ouro, é preciso escavar, comer pó, levantar poeira e até usar explosivos em alguns casos. Tamanha a dificuldade de ter acesso ao metal precioso. Estar escondidas não tira nem diminui o valor que as pedras preciosas possuem. Na verdade, quanto mais escondida, mais rara. Quanto mais rara, mais valiosa uma pedra se torna. As pedras visíveis e expostas no meio do caminho, em geral, são consideradas de pouco valor, ou porque atrapalham a passagem, ou porque são vistas como impedimento, ou porque são fáceis de encontrar. Já as pedras escondidas se tornam joias preciosas e de valor elevado. Essa mesma dinâmica se aplica às mulheres que Deus está levantando nessa geração. Mesmo escondidas, o valor delas não diminuiu. Na verdade, elas estão escondidas a fim de serem geradas e, no devido tempo, serem trazidas à luz para o processo de lapidação. As pedras preciosas precisam da ação do fogo, da pressão e do tempo, a fim de serem geradas. É por esse motivo que são raras e valiosas. O Deus lapidador usará o que é visível para testar as coisas invisíveis, porque no reino de Deus não caminhamos pelo que vemos, mas sim pelas verdades incrustadas em nosso interior por meio do Espírito Santo. São invisíveis, mas extremamente poderosas em Deus. Aquilo que é visível é sustentado por algo que não pode ser visto, assim como acontece com o nosso corpo. De todos os órgãos que compõem o nosso organismo físico, os internos são os vitais. Se perdermos a visão, ainda assim o nosso corpo viverá, mas se perdermos os pulmões, não haverá chance de sobrevivência. O mundo natural aponta para um princípio espiritual. Assim como o valor de uma casa não está em sua beleza ou arquitetura, mas em seu fundamento, o valor da vida humana não está no que se capta pela visão, mas justamente no que não se pode perscrutar. A parte essencial da nossa vida é oculta e só Deus a conhece por completo. Por isso, os olhos do Pai estão voltados para dentro de nós. Ele não vê como um homem. O profeta Samuel viveu essa experiência com o Senhor ao ser designado para ungir o novo rei de Israel. Davi fugia dos padrões de guerreiros e dos reis da época, mas os olhos do Senhor estavam onde os olhos de Samuel não podiam alcançar. O Senhor, porém, disse a Samuel, 1 Samuel 16:7, não o julgue pela aparência nem pela altura. O Senhor não vê as coisas como um ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Certamente esse é um dos textos mais conhecidos a respeito do início da vida do grande rei Davi e de quais requisitos Deus busca em cada um de nós. O Senhor não julga pela aparência, mas vê o coração. Com o objetivo de refinar o nosso metal interno e revelar nosso coração, Deus permite abalos e tempestades. Se você tem orado por seus relacionamentos, prepare-se. Abalos virão para fortalecer a sua essência e as suas raízes. Só depois disso é que você terá condições de estabelecer relacionamentos saudáveis. Geralmente oramos e temos a impressão de que as coisas só pioram, mas podemos estar certas de que isso não é verdade. Todos os ventos e as tempestades que enfrentamos testam e fortalecem o nosso sistema de raízes no propósito de Deus. Os olhos deles estão nas raízes, porque são elas que seguram toda a nossa estrutura, assim como a estrutura de uma árvore está sustentada por suas raízes. A tríade fogo, pressão e tempo
funciona como preparação para vivermos o nosso destino profético. Deus está levantando mulheres na terra nesses últimos tempos que não têm cara de ser quem são. Mulheres improváveis. Na verdade, elas parecem ser apenas um vaso de barro frágil e vulnerável, prestes a rachar a qualquer momento. No entanto, o grande mistério é que quanto mais rachados e vulneráveis esses vasos são, mais o tesouro que habita dentro deles se derrama e se revela. A forma de Deus manifestar sua força está exatamente em nossa fraqueza, e tentar mudar isso pode ser perigoso. Este livro é sobre a história de frágeis vasos de barro, mas que em sua fragilidade escondem um grande tesouro. Acredito que existem muitos vasos de barro olhando para fora de si mesmos e pensando em como são inadequados. Mas Deus convida cada um deles a olhar para dentro de si, onde está o verdadeiro tesouro. Assim como um bebê corre o risco de não sobreviver se nascer antes do tempo previsto e em condições precárias, o mesmo acontece com as improváveis de Deus, as mulheres que o Pai deseja levantar. Os meses de gestação no lugar secreto são imprescindíveis para a sua sobrevivência após o nascimento. Elas estão escondidas e são submetidas a determinadas condições para que possam atingir seu pleno desenvolvimento. No meu tempo a sós com Deus, lembro-me do dia em que o Senhor falou ao meu coração sobre uma exposição exponencial que Ele mesmo faria em nossa vida e em nosso ministério. Fiquei atônita e com medo, porque sei quanto uma exposição na hora errada pode custar caro, além de ser muito perigosa. Sempre busquei o Senhor, não as multidões. As nossas orações mais secretas não continham pedidos de sucesso nem de influência, mas de entrega e desejo por sua presença. E foi no útero do lugar secreto que fomos gerados. Quanto mais clamávamos por Ele, mais Ele confiava e entregava autoridade e graça sobre nós. Sabemos, como bem dizem as Escrituras, que é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5, 14 e 16 nos diz: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Tenho receio quando a projeção e a exposição de algo ou de alguém é antecipada, ou seja, antes do tempo, porque o período de estar escondido e oculto deve ser respeitado. Não podemos desprezar os pequenos começos, mas tenha em mente que eles não são veiculados em transmissões ou vídeos, mas consistem em altares erguidos dentro do rio da intimidade com o Rei. São começos invisíveis aos olhos dos homens, mas não ocultos aos olhos de Deus. Em vez de nos expormos, precisamos permitir que Deus nos exponha no tempo certo. Até que isso aconteça, devemos continuar escondidas, construindo cada degrau de acesso a Ele secretamente. Porque quando Deus nos esconde, ninguém mais nos encontra. Mas quando Ele vem ao nosso encontro e nos expõe, nada nem ninguém será capaz de nos esconder. Vemos filhas vivendo como órfãs, princesas vivendo como plebeias, mulheres reduzindo seu valor por migalhas de atenção, reféns da carência que expõe o que deveria estar escondido e esconde o que deveria estar exposto. Além disso, vendem o que não tem preço e valorizam o que não tem valor. Deus está à procura de pessoas nas quais Ele possa construir uma escala de valores que não se baseiam nos valores deste mundo, mas que estejam alinhadas com outros valores do coração de Deus. Busque um caminho mais alto, um pensamento mais elevado, ajuste as suas prioridades e aquiete o seu coração, porque a montanha da intimidade com Deus espera para ser escalada, e cada uma de nós terá a visão da montanha que subir. A visão muda tudo, até mesmo você e eu. Acostume-se com essa ordem. Em primeiro lugar, Deus construirá as nossas raízes e estabelecerá em nosso interior fundamentos sustentadores do seu bom propósito. Ninguém começa a construir um prédio pela cobertura, mas pelos alicerces.
Por isso, ele nos esconde por um tempo determinado, porque as raízes mais profundas nascem da entrega e da renúncia e crescem escondidas. Deus só promove publicamente aquilo que primeiro ele edificou no lugar secreto. Podemos até pagar por uma promoção na terra e ser promovidas, mas a promoção que vem do alto só pode ser concedida como resultado de um caminho constante com o Pai. Como comentei no início deste capítulo, Deus promove aquele que deseja estar escondido e esconde aquele que deseja ser promovido. Assim é o reino de Deus. Esta é a cultura do céu. Então devemos deixar que Ele nos edifique e nos encontre, e no tempo certo Ele tratará de expor e promover a nossa vida. É importante lembrarmos que foi em um deserto, quando Moisés estava escondido, que Deus o atraiu novamente ao chamado, por meio de uma sarça ardente. Também foi no deserto que a voz que prepararia o caminho de Jesus foi forjada e levantada, porque era justamente no deserto que João Batista estava escondido. Era ali que as multidões iam até ele para ouvir palavras de vida. Foi em um lugar secreto, malhando trigo no lagar, que Gideão foi encontrado pelo Senhor. Quando ele estava escondido das pessoas, foi achado por Deus, e sobre ele foi liberada uma nova identidade de coragem e libertação. Da mesma forma, aconteceu com Davi, quando ele estava escondido atrás das malhadas, não exposto como estavam seus irmãos, é que foi chamado para ser rei. Poderíamos relatar inúmeros exemplos, discorrendo sobre homens e mulheres que Deus escondeu para um tempo específico. Em toda a Bíblia podemos observar que Ele esconde o que é precioso e que o útero usado para gerar os homens e as mulheres que Ele escolheu é justamente o lugar secreto. Um lugar escondido que ninguém mais pode ver. É Ele que rasga nossa essência e descobre o que carregamos de mais profundo. O papai não mudou. Deus continua buscando Davis escondidos, aqueles que estão mais preocupados com as suas poucas ovelhas do que com os lugares de honra. Deus não mudou. Ele continua procurando hoje as mulheres que estão servindo a família, a sociedade, as pessoas. Homens de honra que trabalham para o sustento e a proteção de sua casa e para o próximo. Pessoas que trabalham no lugar secreto e que estão a ponto de serem promovidas publicamente. Não podemos fugir desse lugar. Que sejamos encorajadas a aguardar a chegada daquele que nos chama, pois não estamos escondidas aos olhos dele. E assim encerramos o capítulo 1, Escondidas, do livro Mulheres Improváveis. Sou Rose de Sá e com muito amor e carinho te espero no próximo áudio.